bem? Seja bem-vindo ao terceiro estudo da série Tá na Bíblia. O terceiro estudo, Vida Sem Fim. Existe uma pergunta que todas as pessoas fazem em algum momento da sua vida. O que devo fazer para ser salvo? Ou como ser salvo? Essa pergunta, ela foi feita por um carcereiro lá nos tempos do apóstolo Paulo. A pergunta número 1 do nosso estudo é esta. Parece que esse é um desejo antigo, ou seja, da pessoa querer, desejar ser salva. Veja a pergunta que um carcereiro fez a Paulo. Isso está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 30. A resposta é a seguinte: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você pode estar perguntando, ser salvo do quê? E por quê? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos pecadores. O grande conflito que começou no céu entre Jesus e Satanás, e isso nós vimos na lição anterior, ela foi transferida para o planeta Terra. Você pode estudar este assunto lendo Gênesis capítulo 3. Os nossos primeiros pais, eles desobedeceram a Deus de forma consciente, Satanás os induziu ao engano e eles escolheram acreditar em Satanás, ao invés de acreditarem em Deus. Deus havia feito o nosso mundo perfeito, maravilhoso, mas Deus disse, olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Mas tem uma árvore que vocês não podem comer. Esta árvore é minha. É a árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Portanto, não comam desta árvore. Muito bem. Satanás, incorporado numa serpente, enganou Eva, dizendo para Eva o seguinte: não, Deus está mentindo para você, Eva. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter poder, você vai ter muita força. E olha, Deus está enganando vocês. Claro que vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Eva comeu e deu o fruto para Adão. E naquele momento, eles começaram a experimentar sentimentos, sensações que nunca experimentaram antes, como por exemplo o medo, o pavor, o desespero. Naquele momento, o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte. E como nós somos filhos de Adão e Eva, esta questão da morte também passou para todos nós, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão e Eva, que eles eram candidatos em potencial para a vida eterna, agora eram candidatos em potencial para a morte eterna. E se Deus não fizesse uma intervenção, Adão e Eva, como todos nós, estaremos sujeitos à morte eterna. Diante disso, a Bíblia nos ensina que ao nascermos, nós já nascemos inimigos de Deus. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa que não gosta de Deus. Portanto, infelizmente, como eu já disse, todos nós nascemos como candidatos em potencial para a morte eterna. Mas Deus, Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que não iria permitir que Satanás tivesse esse controle, esse domínio sobre nós para sempre. E Ele não iria permitir que os seus filhos fossem caminhando para a morte eterna sem que Ele fizesse algo a respeito. Portanto, olha só que interessante. Deus nos dá a solução para os nossos problemas. Quer ver só? É a pergunta número 2 aqui da nossa lição. Já que é uma dúvida antiga, ou seja, o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia deve ter uma resposta sobre o que devo fazer para ser salvo. Sim, está em João capítulo 3, versículo 16.
A Bíblia, ela diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é a solução de Deus? Olha só, primeiro, Deus, ele amou e ama todas as pessoas, a ponto de ter dado o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu e você, sem Jesus, nós vamos morrer a morte eterna. Mas se nós crermos em Cristo, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, se neste momento você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus te dará a vida eterna de presente. Não é maravilhoso? Olha só, antes eu caminhava para a morte eterna sem Deus. Agora, com Jesus, eu caminho para a vida eterna. Qual é a condição? Crer em Jesus como nosso Salvador pessoal. Ok? Que maravilhoso! É isso que a Bíblia ensina. Mas vamos lá. Pergunta número 3. Será que Deus me ama mesmo? Como posso saber que Deus me ama de verdade? Aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus, ele nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Ou seja, será que Deus realmente te ama? Sim. E ele provou isso, porque quando você não queria saber nada de Deus, quando você vivia longe de Deus, Jesus já havia morrido por você. Sabe, para você entender, a morte que nós deveríamos sofrer, a penalidade do pecado que nós deveríamos sofrer, porque nós somos pecadores e merecemos, Jesus, ele assumiu tudo isso no seu lugar e no meu lugar. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso substituto. E se você quiser ter a vida eterna, você precisa aceitar a Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Ok? Mas vamos lá. Agora, aqui, na pergunta número 4 do estudo, e eu, que pequei tanto, como é que eu fico? Romanos 3, 23 e 24, a Bíblia diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Não é maravilhoso saber disso? Todos nós somos pecadores. Todos estamos perdidos. Mas Deus, através de Jesus, ele nos salva através da sua graça. Sabe que quanto custa a salvação para você e para mim? Nada. Mas ela teve um preço muito alto, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem a pergunta número 5 do nosso estudo. E o que Deus mais faz por nós? Está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, eu e você, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós não somos mais inimigos de Deus, nós não vivemos mais longe dele. Agora, nós nos tornamos filhos de Deus. Você, nesse instante, pode ser um filho, uma filha de Deus. Tenha certeza disso. E aqui, a pergunta número 6, que diz assim: até quero fazer o que é certo, mas sempre sou tentado. Então, o que devo fazer ao ser tentado? Todos nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E Satanás, ele ainda nos tenta, ele procura nos levar para o pecado. Romanos 6, 16 diz assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim, sendo,
vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Ou seja, o que está aqui falando? Sobre a sua decisão e a minha decisão. Ou seja, todos nós somos tentados, mas eu, você, podemos escolher obedecer a Deus. Deus, Ele nos dá poder, Ele nos dá graça, Ele nos dá forças para que nós possamos obedecê-lo. Portanto, em Jesus Cristo, você pode ter uma vida sem fim. Aceite neste momento, agora, onde quer que você esteja, aceite agora a Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. E neste momento, Deus, que te ama tanto, Ele vai te dar de presente a vida eterna. E o teu passado fica no passado. Diante de Deus, a sua vida começa de novo. Experimente isso. Que Deus te abençoe.